suprassumo da saúde, assim é conhecida a água de coco, rica em minerais benéficos à nossa saúde. Cláudia, quais seriam esses minerais? Então, Nelly, a água de coco ela é rica tanto em várias vitaminas quanto em vários minerais, mas os que mais merecem destaque seriam magnésio, ferro, cálcio, fósforo, potássio, que tem um papel bastante importante na saúde, desde equilibrar, de gerar uma homeostase dentro do nosso organismo, até hidratação de pele, cabelo, uma retenção melhor hídrica dentro dos músculos. É uma bebida bastante interessante para quem pratica exercícios físicos, onde há um desgaste e há uma perda, né, há uma desidratação muito grande. Então, assim, a água de coco ela é tida como o hidratante mais natural, mais acessível, mais rico que a gente possui, né? Todos esses minerais, assim como a vitamina C, que também está presente em bastante quantidade na água de coco, exercem diferentes papéis. Por exemplo, esses minerais são cofatores para a produção de uma série de enzimas que vão ter papéis importantes no nosso corpo. Que nem eu falei, desde o equilíbrio hormonal até a parte de hidratação, prevenção de câimbras, por exemplo, que é bastante comum, e tem um valor nutricional bastante rico. Eu tomar água de coco como ela está aqui, né, direto do coco, e tomar uma água de coco de caixinha, qual é a diferença? Então, Nelly, tem bastante diferença, tanto que esse é um erro bastante comum das pessoas, né, até a maioria pergunta, mas eu tomo bastante água de coco, mas quando vai ver é a caixinha do supermercado, né? Claro que assim, primeiro, existem várias marcas, então a gente poderia selecionar alguns pré-requisitos na hora de comprar esse coco. O ideal é que ele seja consumido na forma in natura, onde ele vai ter uma composição muito mais rica, ele tem um valor nutricional mais biodisponível, vamos colocar assim, até a questão higiênica, que é muito mais preservada, né? A partir do momento que eu tirei essa água, industrializei, eu embalei ela, eu vou normalmente adicionar conservantes, outros produtos químicos que vão estar comprometendo esse valor nutricional. Então, a primeira opção é sempre água de coco in natura, e se eu for consumir ela de forma industrializada, procurar por alguma marca que tenha o mínimo de conservantes possível, sem aditivos químicos, numa embalagem adequada, que pelo menos eu vou estar minimizando e eu consigo ter um bom proveito dessa bebida tão rica. Cláudia, a água de coco previne o envelhecimento? Então, ela pode prevenir sim o envelhecimento, tendo em vista que esses minerais, essas vitaminas que ela contém, possuem propriedades antioxidantes. Então, vão ajudar a retardar, a amenizar a produção dos radicais livres e assim, consequentemente, diminuir, né, esse envelhecimento precoce. Então, pode sim ter uma ação sobre uma prevenção do envelhecimento. E quanto ao câncer? Ela também pode ser interessante, claro que o câncer em si é um assunto bastante delicado, né? Depende do tipo de câncer que eu estou falando, a situação do paciente. Por exemplo, assim, se eu estiver tratando um paciente onde eu quero restringir o consumo de carboidrato, gerar uma cetose nesse paciente, por exemplo, que hoje em dia é uma das estratégias bastante utilizadas, eu vou ter que ter um pouquinho de moderação, porque a água de coco, apesar de ela ser muito rica em nutrientes, ela também tem bastante frutose, que é aquele açúcar natural da fruta. Então, nessa situação, por exemplo, se eu tiver com esse objetivo, eu tenho que ter moderação. Agora, se eu for pensar no valor nutricional, em ser cofator de uma série de enzimas, eu posso estar melhorando o sistema imunológico, eu posso estar tentando dar um suporte nutricional. Aí seria muito questão de analisar cada caso, mas ela pode sim ter uma ação benéfica nessa situação. Nesse caso, a gente está falando então do diabético também. Exatamente. Existem algumas situações onde a água de coco ela pode ser consumida, mas ela tem que ser isso tem que ser feito com bastante moderação. Por exemplo, diabéticos, hipertensos e pacientes que têm algum comprometimento renal. Por quê? No caso dos diabéticos, eu vou ter um alto teor de frutose, né? O que isso pode acabar gerando um aumento de insulina no meu corpo, que vai reter mais líquido, mais sódio, mais potássio nos meus rins, além de aumentar minha glicemia, obviamente. E a mesma coisa vai acontecer nos pacientes hipertensos e com comprometimento renal, porque eu vou ter um excesso de sódio, querendo ou não. Como a água de coco ela é um repositor hidroeletrolítico, ela tem um teor de sódio aumentado, ela tem bastante potássio, e isso pode gerar uma sobrecarga renal para aquele paciente que já está comprometido. Então, seriam algumas situações onde isso merece um cuidado. Cláudia, e falando em emagrecimento, quantas calorias possui em um copo com 200 ml de água de coco? Um copo de 200 ml de água de coco vai ter aproximadamente 40 quilocalorias, que não é o grande fator que atrapalharia um processo de emagrecimento, por exemplo. Tanto é que eu tenho que me preocupar com o valor, não energético, mas com o valor nutricional dos alimentos. Mas o que poderia comprometer o emagrecimento é o fato de que a água de coco, como eu já citei, tem frutose. Isso faz minha insulina subir, aumenta a minha glicose e pode aumentar o acúmulo de gordura corporal. Então ela pode ser consumida, mas tem que haver uma moderação, caso contrário pode atrapalhar sim o processo de queima de gordura.
Bom, eu estava conversando com a Cláudia aqui agora e ela vai fazer algumas preparações para a gente com base a água de coco. Seria o que, Cláudia? Nós vamos preparar 2 sucos, um suco desintoxicante, um suco antioxidante e também alguns picolés que a gente vai utilizar água de coco como base, vamos inserir algumas frutas, que é uma preparação bem versátil também. Bom, gente, são receitinhas práticas, rápidas de fazer. E se fosse você, anotaria aí os ingredientes. A primeira delas vai ser um suco detox. Esse suco vai levar abacaxi, melão, vou colocar aqui uma boa porção de melão. A gente vai incrementar com a folha, 2 folhas de couve, vou dar uma picadinha para facilitar, hortelã e gengibre. E então, nossa querida água de coco. Aproximadamente umas 200, 300 ml de água de coco. Vou colocar aqui um pouco de gelo. E também o suco de um limão. Aqui nós vamos bater esses ingredientes, bater bem para o suco ficar bem homogêneo. Esse suco, quanto mais batido e mais gelo tiver, mais agradável ele fica. E ele vai ficar mais cremoso também. Então aqui a gente tem nosso primeiro suco detox. Couve, limão, gengibre, hortelã, melão, abacaxi e água de coco. Então agora nós vamos fazer o nosso segundo suco, que é o suco antioxidante. Ele vai ter como base água de coco e a gente vai utilizar melancia, morango, beterraba e mirtilos. Esse suco ele é bem interessante porque, como já diz o nome, ele tem propriedade antioxidante e ele é um excelente pré-treino, justamente porque a combinação dessas frutas dá um suporte legal de carboidrato e a beterraba ela facilita a liberação de óxido nítrico, ou seja, a vasodilatação do nosso corpo. Isso, como pré-treino, seria uma estratégia bastante interessante. Então a gente vai colocar aqui as frutas no liquidificador. A beterraba ela pode ser utilizada de acordo com o paladar, porque como ela dá um gosto bastante evidente, a gente pode estar aumentando ou reduzindo a quantidade de acordo com o seu gosto. Então a gente vai colocar o morango aqui, essa porção de mirtilos frescos. Se não tiver acesso ao mirtilo fresco, a gente poderia até trocar por uma goji berry desidratada, uma cranberry ou o próprio mirtilo desidratado. Vamos usar água de coco. Também em torno de umas 200 a 300 ml. Uma boa porção de gelo. E vamos bater bem todos esses ingredientes. Então aqui nós temos o suco antioxidante, que além de muito saboroso, é um suco lindo de tomar. Então aqui a gente tem o nosso suco antioxidante. E a nossa última receita, então, utilizando a água de coco como base, vai ser um picolé de frutas com água de coco. Muito fácil de fazer, super versátil. Aqui a gente vai utilizar como frutas a manga, o morango, a melancia, mirtilo, carambola, kiwi, mas pode estar utilizando uma diversidade de outras frutas, banana, melão, pera, enfim, o próprio coco picadinho é uma alternativa legal, então ela é uma receita bastante versátil, né? Como é que a gente vai fazer? É muito simples. A gente vai acomodar as frutas dentro das forminhas, aleatoriamente, né? Que a ideia também é esteticamente que esse picolé fique bonito. Então a gente vai acomodando as frutas, né? Vamos fazer aqui meio que um sortido entre as frutas. Vamos usar um pouquinho da manga, que também deixa o picolé bem docinho. Essa receita,
ela, além de ser versátil, é uma estratégia bem interessante para as crianças consumirem frutas, né, que muitas vezes acaba sendo difícil, e agora no verão o picolé é uma coisa bastante aceita, então a gente pode estar utilizando essa estratégia para inserir fruta na alimentação das crianças. E para os adultos também, é claro, que fica bastante refrescante. Então a gente vai acomodando as frutas. Aqui, vamos utilizar o mirtilo, que fica bem interessante. E aí, depois que eu coloquei todas as frutas que eu gostaria, eu vou cobrir essas forminhas com a água de coco, até preencher toda a forminha. Também, quanto mais natural a água de coco, mais saboroso esse picolé vai ficar. E aí a gente vai acomodar aqui as tampinhas, conforme o seu modelinho de forma de picolé. E vamos levar para o freezer por pelo menos a média de 4 a 6 horas. E aí vai estar pronto para o consumo. Então aqui nós temos o picolé de frutas com água de coco. Bom, então aqui nós temos as nossas 3 preparações, usando a água como base, água de coco, né? Essa bebida, além de ser extremamente hidratante, saudável, ela é extremamente versátil, a gente pode fazer picolé, sucos e tem várias outras receitas também que podem ser feitas com água de coco.